O medo, na verdade, é um vício, né? A gente está viciado em ter medo, em sentir medo. E isso acaba atrapalhando a gente de alcançar nossos sonhos, de viver a nossa vida, de fazer aquilo que a gente, né, deveria fazer ou quer fazer. E aí existem dois tipos de medo. O primeiro tipo de medo, ele é um mecanismo de defesa que vem desde os nossos ancestrais, desde a época das cavernas lá, que eles precisavam se proteger dos animais, e aí que aí eles entravam naquela condição de luta, fuga ou congelamento, né? Que ou você luta com o animal, ou você foge do animal, ou você congela, né? Trava diante do animal ali, do leão, da cobra, né? Do que for. Então, isso já vem desde lá de trás, né? Passando por gerações, e a gente tem esse medo já no nosso DNA, registrado lá na nossa amígdala, que é lá onde fica armazenado as nossas informações de medo, né? Então, o medo, ele é uma coisa física, ele não é só mental. Ele fica armazenado, né? Quando você está com medo, uma parte reativa do seu cérebro, chamada amígdala, assume o controle das suas ações. E você entra em uma resposta de luta, fuga ou congelamento, né? E nesse estado você fica mais reativo e perde a capacidade de empatia. Então você só pensa em se proteger, né? Você não consegue pensar no outro, né? Você imagina você numa floresta diante de um leão. Você não vai pensar em proteger o outro, assim, dependendo, né, de quem for. A gente até pensa em defender, né? Uma pessoa que a gente ama muito, mas em primeiro lugar você vai pensar em você, em como você vai fazer para se proteger, se você vai fugir, se você vai lutar com aquele animal, ou se você vai simplesmente travar, né, por conta do medo. E você fica preocupado com a sua sobrevivência, né? E quantos de nós estamos vivendo no medo, preocupados só com a nossa sobrevivência e esquecendo de viver a vida, né? Essa é a grande questão da live de hoje. Mas se você não tivesse esse medo, a gente não teria construído casas, a gente não teria, né, feito tudo que a gente fez para se proteger, para ter conforto, né? Porque o homem das cavernas lá atrás só pensou em ir para dentro de uma caverna e construir uma moradia, alguma coisa para se proteger, porque ele teve primeiro medo, né, de um animal, de alguma coisa que o ameaçou, ou do tempo, né, da tempestade, enfim. Marcos, vamos lá. Então, o medo nos leva a criar coisas que nos dão conforto e nos levam para a nossa zona de conforto, né? Outra coisa também preocupante do medo, né? Que ele nos congela na nossa área de conforto. Eu não vou sair daqui porque eu não sei como é que é lá. Não sei se eu andar para frente alguma coisa pode acontecer, se eu andar para trás alguma coisa pode acontecer. Então esse é o primeiro medo, esse que vem desde os nossos ancestrais, que a gente, né, que já está registrado no nosso DNA, que a gente vem cultivando isso ao longo dos anos. E o segundo medo é esse medo que paralisa a gente, né, que atrapalha a nossa vida. Esse sim é uma emoção instalada, que a gente vai aprendendo com os nossos pais, com, né, as coisas que a gente assiste na televisão, com as pessoas que convivem com a gente, né? Esse medo, bebês, crianças e até adolescentes, né? Adolescentes são inconsequentes, irresponsáveis, né? Ditos inconsequentes e irresponsáveis. Eles não têm esse medo, né? Se você for ver um bebezinho, ele não tem medo de cair quando ele vai andar. Ele não anda, ele quer andar, ele quer ver como é que é isso, né? Ele não tem medo de colocar o dedo na tomada. Ele vai colocar o dedo na tomada porque ele está curioso para ver o que é aquilo ali, né? Então, a gente vai aprendendo isso com o longo dos anos. Eu, por exemplo, não sei andar de bicicleta até hoje. Porque quando eu ganhei uma bicicleta, né, eu era novinha ainda, devia ter uns 7, 8 anos, e eu fiquei com medo de, né, por ouvir dos meus pais ou, né, de outras pessoas que tinha que tomar cuidado, que senão eu ia cair, que eu podia me machucar e tal. E aí eu fiquei com medo de andar de bicicleta e eu não aprendi a andar de bicicleta. E a bicicleta ficou lá parada
Até que meu pai se livrou da bicicleta. Então, né, o que a gente está perdendo por causa do nosso medo? E a gente, né, cresce com esse medo de perder dinheiro, medo de perder o emprego, medo de perder o amor, medo de não ter amor, né, de não ser amado, medo de não ser feliz, né, e quanto a gente deveria estar preocupado com o oposto, né, como que eu vou garantir o meu emprego, como que eu vou continuar trabalhando naquilo que eu amo, como que eu vou conquistar o amor da minha vida, como que eu vou, né, ser feliz, como que eu vou atrás da minha felicidade. E não, a gente está preocupado com medo, né? Medo. Então esse é um medo que ele não protege a sua vida, né? Ele te protege da vida, né? Essa foi uma frase bem legal que eu vi, que eu tenho medo que te protege, né, das coisas que podem acontecer na sua vida, e tenho medo que só te protege de viver a vida, de aproveitar a vida. E que você usa como uma forma de proteção, né? Não dos animais selvagens, do perigo real de ser atropelado quando você atravessa uma rua, né? Ou de morrer afogado, alguma coisa desse tipo. Mas não, você está usando esse medo como uma forma de proteção para que você não viva a vida, né? Com todas as maravilhas que a gente pode ter nessa vida que a gente tem. E esse medo é quando você cria situações irreais na sua cabeça, de coisas que nem aconteceram, né? E que talvez nem vão acontecer. Mas que a gente fica criando essas coisas na nossa cabeça, fica com medo e remoendo isso. E o seu cérebro entende que ele está numa situação de medo, luta, fuga ou congelamento. Aquele medo, primeiro medo lá dos ancestrais. Quando você está numa situação de medo que você criou na sua cabeça, que não é real, o seu corpo, a sua mente não sabe o que é aquilo ali, ela só sabe que é medo. Né? A sua amígdala, que é uma parte que fica lá no centro do nosso cérebro, ela entende o medo como o medo ancestral, né? E tem essa reação de luta, fuga ou congelamento. E por isso os sintomas, como enjoo, dor de barriga, para ficar mais leve e conseguir fugir, né? Porque a mente ela só entende o medo dessa forma né, ancestral, essa forma primordial do medo, né? Que era de se proteger dos animais, de se proteger das intempéries, do que fosse acontecer ali de estímulo externo, né? Da natureza. E então, assim, quando você vai, né, tá com medo de uma entrevista de emprego, né, tá com medo de falar com alguém, tá com medo de alguma coisa que vai acontecer, ou tá ansioso com alguma coisa que vai acontecer, logo, né, já começa a barriga, já começa, né, a sua dor. Tudo isso é o seu corpo reagindo a um medo real, um estímulo, como se você fosse realmente enfrentar um leão, por exemplo. Então, as nossas emoções, elas não afetam só o nosso humor ou a nossa disposição, mas também exercem um efeito direto na nossa imunidade, né? Por que isso? Elas exercem um efeito direto na nossa imunidade sobre o nosso DNA e sobre o funcionamento das nossas células. Porque nesse estado reativo, o que acontece no nosso cérebro? O corpo produz mais cortisol, né? A gente já falou sobre isso na aula passada. Quando você está nessa situação de medo, o seu corpo vai produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Para você ficar pilhado e conseguir lidar com aquilo ali, com aquele perigo, né? Com aquele animal, aquela tempestade, e fazer o que você precisa fazer para lutar, fugir ou, né, simplesmente congelar. E o cortisol, ele enfraquece o nosso sistema imunológico. Então, assim, quanto mais estressado, quanto mais cortisol, quanto mais medo você sente, mais fraco fisicamente você fica. Porque o seu cortisol, o seu sistema imunológico vai baixar e aí você vai ficar, né, à mercê de qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer doença, qualquer coisa que esteja rodando por aí. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar esse medo, né? Esse medo que a gente está sentindo, ele é um medo real, que vai me proteger de uma ameaça real, de um animal,
né? Eu estou numa fazenda, estou na roça e tem uma cobra, então esse é um medo real. Ou é um medo imaginário que eu criei na minha cabeça, que, né, eu ouvi dos outros, cuidado que isso pode acontecer, não faz isso, né, porque... Então a gente tem que tomar esse cuidado de identificar esse medo que eu estou sentindo. Voltou. Bom, caiu e voltou. Vamos lá, continuando. Então o que a gente precisa fazer? Identificar se esse medo ele é um medo real, né, ou se ele é um medo imaginário da nossa cabeça. Porque a gente usa a desculpa do medo para não sair da média, né? Para não ir atrás dos nossos sonhos. Em pequenas coisas, né? Pequenas mudanças que a gente não se arrisca, e a gente fala, não, porque eu tenho medo de que dê errado, eu tenho medo do que vão falar de mim, eu tenho medo do que vão pensar. Mas você não sabe se vai dar errado, se vai dar certo. Pode dar certo. Você não sabe se as pessoas vão falar bem ou vão falar mal, né? É só uma coisa que você criou na sua cabeça e a gente fica se privando de fazer as coisas que a gente quer fazer por medo do que os outros vão pensar. Então, por que ao invés de a gente ficar pensando que vai dar errado, que vai dar merda, que não vai dar certo, você não começa a pensar em como isso pode dar certo, em como eu posso fazer para dar certo, né? Como que pode ser mais fácil, como que pode ser mais divertido e não ficar focando no medo, porque aí o medo vai te paralisar, ou te fazer fugir, ou te fazer lutar, que também não adianta de nada. Então, quando surgir qualquer pensamento, veja se é um pensamento de merda ou um pensamento empoderador. Se é um pensamento que te puxa para baixo, te paralisa, te faz fugir, ou se é um pensamento que, não, vamos lá, vamos, né? O que eu posso fazer com isso? Quais as ferramentas que eu tenho para fazer isso dar certo? Para né, enfrentar isso aí que eu tô com medo de enfrentar. E aí é focar mesmo no que a gente quer e não no medo, né? E isso é mindset positivo, né? Mindset é o quê? É mente e seta. Então, é a seta da mente, né? Que é tirar a sua mente do ponto que ela está e levar para um outro ponto. Então, o mindset positivo, ele te favorece, ele te ajuda, ele te leva para resultados melhores. Então, quanto mais você foca no medo, mais medo você sente. Porque a amígdala, ela vai acumulando isso dentro da sua cabeça. Então, o medo, ele é físico, ele não é só uma ideia, né, uma ideologia, não. Ele é físico. Quanto mais medo você sente, mais medo você tem. A sua amígdala vai acumulando medo fisicamente, vai criando conexões neurais, vai criando caminhos neurais. Né? O meu professor uma vez até falou que quando você passa você está numa trilha, né? Está no meio da floresta, numa trilha, numa montanha, numa trilha. Você sabe que aquilo ali é uma trilha porque tem um caminho ali, né? E você vai seguir aquele caminho. Às vezes aquele caminho é o mais longo, às vezes uma outra pessoa já fez um caminho mais curto, só que ele não está traçado, né? Porque todo mundo que vai por ali vai por aquele outro caminho. Então é isso, a gente está criando esse caminho de medo todo dia, desde criança, ouvindo nossos pais, ouvindo a televisão, ouvindo as outras pessoas e vai alimentando isso a gente mesmo, né? Com os nossos medos, com tudo que a gente vai deixando de fazer porque a gente está com medo e aquilo ali vai se tornando cada vez maior. Então, quanto mais você foca nesse medo, ele só vai, né, ficando cada vez mais forte, aquele caminho neural vai ficando cada vez mais forte. E então a gente tem que parar de querer eliminar o medo e focar, né, no positivo, decidir o que a gente quer experimentar da vida, viver uma vida de coragem, ter uma vida incrível, experimentar o amor, experimentar a alegria, né? O que a gente quer que a gente não está fazendo por conta desse medo. Então a gente vai começar a criar situações positivas, visualizações positivas, né, da nossa vida. E aí eu vou dar agora 3 dicas de coisas que a gente pode fazer para mudar esse mindset. Ficou claro, gente, a ideia de medo, de
de que isso não é uma ideologia, que isso é realmente físico e que está dentro da nossa cabeça? E que a nossa amígdala, dentro da nossa cabeça, tem a amígdala, né, da garganta, eu acho que tem, e tem a da cabeça. Que é ela que... Coloca aí nos comentários para eu saber se vocês estão entendendo. A Erika falou que sim. E essa explicação do meu professor do caminho neural, né, foi bem esclarecedor assim para mim. Então vamos lá. Seu cérebro precisa se sentir seguro para otimizar os seus recursos internos de saúde, né, para aumentar a sua imunidade. Então o que a gente pode fazer? Focar nas coisas boas é a primeira coisa que a gente pode fazer. Em vez de você ficar focando no medo, no que você está com medo, né, ai meu Deus, mas o que pode acontecer? Pode dar errado. Por que você não foca no que pode dar certo? Né? No que você realmente quer fazer, no que você pode fazer para aquilo dar certo. Os pensamentos que você tem determinam como você se sente. Então, se você está com pensamentos de medo, você vai ficar com medo, vai sentir o medo. Se você está com pensamentos de que, não, vai dar certo, eu vou fazer dar certo, eu vou arrumar a forma de fazer dar certo, vai dar certo. Cíntia. Segunda, então, dica, visualizações. Falei sobre isso semana passada, rapidinho, né, e vou falar de novo. Que a nossa mente, ela está no escuro. Quando você vê alguma coisa, ou quando você imagina alguma coisa, para a sua cabeça é a mesma coisa. Ela não diferencia o que você está imaginando do que você de fato está vendo com seus olhos. Então, antes de você entrar em alguma situação que você possa sentir medo, ou quando você realmente estiver com medo, fecha o olho, começa a visualizar aquela situação dando certo, tudo dando certo, aquela entrevista de emprego, ou o que for que você tem que fazer que você está com medo. Imagina aquilo acontecendo de uma forma positiva e aquilo realmente dando certo. Porque quando você faz isso, as mesmas áreas do seu cérebro elas são ativadas, né? Os mesmos caminhos neurais eles são ativados quando você imagina e quando você visualiza. Para sua cabeça, para sua mente não tem essa distinção. O que você vê, o que você lê, o que você ouve e o que você vê, o que você assiste, o que você lê e o que você ouve é o que alimenta a sua mente. Então, assim, seguindo ainda esse raciocínio de que não faz diferença para a mente o que você vê e o que você imagina, então quando você está vendo um filme de terror, por exemplo, o seu sentimento com relação àquele filme de terror vai ser como se aquilo realmente estivesse acontecendo na sua vida. É óbvio que em proporções bem menores, né? Porque a gente sabe que aquilo ali não é com a gente. Mas para a sua mente, o sentimento é o mesmo. Se você está com medo de um filme de terror, ou se você está vendo uma notícia muito, né, terrível na televisão e você se identifica com aquilo, então para sua cabeça é a mesma coisa, para sua mente é a mesma coisa, né? Ela não faz essa distinção. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está alimentando a nossa mente, né? Se a gente está alimentando com informações de medo ou com informações empoderadoras, né? De sucesso, de alegria, do que a gente realmente quer. Então, né, só para lembrar, o medo, ele é viciante. Ele é como uma droga para a amígdala. A amígdala vai armazenando essas informações de medo. E só vai aumentando. Então, quanto mais você sente medo, mais esse medo cresce dentro da sua cabeça. E eu não estou falando da mente subconscientemente, né? Tem alguns terapeutas aqui que eu já vi entrando, colegas meus. Não estou falando dessa mente inconsciente, subconsciente, não. A mente mesmo, a mente física, né? O medo, ele é físico. Ele vai acumulando e fazendo, né, caminhos neurais na nossa cabeça. Então, primeira dica para a gente lidar melhor com o medo. Focar nas coisas boas, né? Parar de focar no medo e focar no que a gente realmente quer.
Segunda dica, visualizações. Sua mente não diferencia o que você imagina do que de fato está acontecendo. E agora a terceira dica, que é colocar em prática, né, o que a gente aprende. Porque ficar só na teoria é muito fácil, né? Ficar aqui só ouvindo. Você já deve ter escutado muitas coisas que eu estou falando aqui várias vezes, mas a gente não coloca em prática. E aí não adianta ler todos os livros, fazer todos os cursos e não colocar em prática o que você aprendeu, né? Mudança de mindset é prática, é fazer, é visualizar, é meditar, é focar, né? É parar de assistir notícia ruim na televisão, né? É óbvio que a gente vai continuar se informando né, não vai ficar alienado. Mas tire um momento do dia para fazer isso. Não passe o dia inteiro assistindo jornal e televisão e alimentando a sua cabeça com guerras e com desgraças e mortes. Se não é isso que você quer na sua vida. Se você quer isso na sua vida, então continue assistindo televisão aí. E aí, o que vocês acharam? Ninguém achou nada, todo mundo em silêncio. Falando em prática, não tem muito a ver com medo, mas você acredita que o pessimismo atrai coisas negativas para nós? Sim, foi o que eu disse aqui. Se você fica com esse pensamento, se você foca no negativo, no medo, né, enfim, no que for, no pensamento negativo, você não é questão de atrair, porque eu não acredito muito nisso, assim. Mas você está criando caminhos neurais, entendeu? No seu cérebro. Sinapses neurais, né? Um neurônio encostando no outro e fazendo aquela sinapse ali de negatividade. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. E esse foi uma questão minha durante muito tempo, quando eu estava tentando me livrar da minha depressão. Que eu ficava focando em não ter depressão. Eu não quero ter depressão. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais ter depressão, não aguento mais ficar assim. Não adiantava, não fazia diferença. Porque eu não focava no que eu queria, eu focava no que eu não queria, né? E aí eu continuava com o que eu não queria, porque era aquilo ali que eu estava olhando o tempo todo. Então a gente tem que olhar para o nosso sonho, olhar para aquilo que a gente quer. A Gil falou maravilhoso, conhecimento e dicas muito boas. É complicado, porque a linha que separa o pessimismo do realismo é bem tênue, muitas vezes, né? O que é realismo? O que é realidade para você? Vamos lá, adorei, faz todo sentido. E você acredita que você possa criar com essas... Adorei, faz todo sentido. E você acredita que você possa criar com essas sinapses, atrair alguém bom para você? Com certeza, com certeza. Que é o assunto da próxima live de semana que vem. Como atrair não, né? Como co-criar o relacionamento ideal, o relacionamento dos seus sonhos. Falando sobre prática, eu postei a minha live de semana passada no YouTube, porque eu não consegui postar aqui, porque eu salvei tudo errado aqui, fiz doideira, e aí tá lá. E aí no final tem uma prática guiada de empoderamento, que ficou bem legal. Então, se você quer praticar, olhar pro lado bom, né? Olhar pro que você realmente quer, olhar pros seus sonhos, a prática lá ficou bem boa. E aí, assim, só pra fechar, que tem um versículo, eu não tenho religião nenhuma, tá? Só pra deixar claro aqui, mas eu acredito em Deus. E eu tenho a Bíblia como um livro de conselhos, né? Como um livro, realmente. Então, em João 4,18, diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Né? Então, por que no lugar de a gente ficar com medo, a gente não fica com amor? No lugar de escolher o medo, a gente não escolhe o amor. Né? Que é um pouquinho também da minha live de semana que vem.
Que a gente fica com tanto medo do que as pessoas vão pensar, do que pode acontecer, do que vai acontecer, e a gente esquece que a gente pode, né, só olhar para aquilo com carinho, com amor, colocar amor no que a gente faz. Gil, nem vi você entrando. Então é isso. Semana que vem, então, eu vou falar como que você cocria o seu relacionamento. E vou falar sobre amor próprio, em primeiro lugar. E como que eu fiz. Tá bom? Se ninguém falar mais nada, então eu vou encerrar. E eu vou tentar salvar direito dessa vez para ficar aqui. Dulce. Nunca pensei em trabalhar assim com a mente. Adorei. Gente, a nossa mente é incrível. E só para deixar claro, né? Tudo que eu falo aqui não é achismo meu, não é nada disso, tá, gente? É coisas que eu venho aprendendo já há 10 anos de estudo e mais firmemente há 4 anos, né? Estudando a mente, estudando neurociência, estudando o poder da nossa mente. Então, tá bom então? Chegou atrasado, Richard. Eu vou deixar salvo. Hoje eu falei sobre medo. Obrigada, Dulce. Então, para não esquecer, foque nas coisas boas, visualize o que você quer, imagine, sonhe. E 3, coloque em prática. E colocar em prática também não é só fazer, né, meditação, essas coisas, é realmente botar em prática, né? Ir atrás do que você quer, o que você está fazendo para tornar esse sonho seu real, para sair desse medo seu, né, que você está sentindo. Então tá. Obrigada a todo mundo. Beijo. Vou deixar salvo. Tchau.